Havendo quórum regimental, dou por aberta a sessão ordinária do dia 30 de abril de 2014. Sejam todos bem-vindos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Boa noite a todos. Expediente. Projeto de Lei AJG 018/2014, que autoriza a cessão de uso não onerosa de bens imóveis que especifica e dá outras providências. Correspondências recebidas da Prefeitura Municipal de Xanxerê, respondendo ao requerimento número 5/2014 do vereador Fernando Calfas, que solicitava que fosse informado o valor arrecadado pelo município com o IPTU. Foi comunicado que, até o presente momento, havia-se alcançado a cifra de R$ 3.604.283,97, equivalente a 59% do total da receita do IPTU de 2004, que é de R$ 6.020.623,80. Da Prefeitura Municipal de Xanxerê, respondendo ao requerimento número 9/2014 do vereador Fernando Calfas, que solicitava informações a respeito do processo licitatório para aquisição de equipamentos para a Delegacia da Mulher. Foi comunicado que o setor de licitações aguarda o recebimento do termo de referência, onde deverão constar a descrição detalhada e cotação dos itens a serem adquiridos. Segundo o delegado regional de polícia, o termo de referência citado só será enviado à Prefeitura quando estiver definido o local da instalação da Delegacia da Mulher. Requerimentos. Número 15/2014, do vereador Adriano de Martini. Indicações. Número 59/2014, do vereador Ivan Marques. Projetos em redação final. Projeto de lei número 12/2014, que denomina de Ângelo Bressan, logrador do município de Xanxerê, da outras providências. Projeto de lei número 13/2014, que denomina de Domingos Lino Fardo, logrador do município de Xanxerê, da outras providências. Projeto de lei número AJG 015/2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder reposição salarial ao funcionalismo público municipal e da outras providências. Projeto de lei AJG 017/2014, que autoriza a celebração de convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Xanxerê Pai e da outras providências. Projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número 01/2014, que autoriza a mesa diretora que altera dispositivo da lei complementar número 2957/2007 em seu quadro do anexo 2 das outras providências. Projeto de lei AJG 012/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a anular a projeção de prolongamento de ruas e da outras providências. E a palavra livre. Seria isso, presidente. Bem, antes da abertura da... Não tinha no momento da presidência. Passa a palavra livre à bancada do PSD. Vereador Ivan Marques. Senhor presidente, senhores vereadores, os nossos amigos da imprensa, os colegas, a todos aqueles que aqui se fazem presentes, em especial os tradicionalistas, Grupo Herança dos Tropeiros, saudar aqui sua presidente, nossa amiga Vera Ovatel, saudar aqui também nosso amigo Té, ex-vereador, sua esposa, seus familiares, os amigos, tradicionalistas, pessoal que tem essa identidade com o tradicionalismo. E sabe, vereador Biasus, sempre que vejo assim um cavalheiro, um grupo que representa e cultua mais do que nunca as tradições do estado vizinho, no outro lado do Uruguai, me sinto sempre muito emocionado, contente, porque sei que, mais do que nunca, a verdadeira tradição gaúcha que invadiu o Brasil se mantém viva, e a gente aqui ressalta mais do que nunca e sabe do trabalho fantástico que vocês fazem nas Semanas Farroupilha, armando o campamento, mantendo acesa essa chama da tradição. Então, parabéns, sei que está dando entrada aqui hoje um projeto de cessão de uso, faço aqui já antecipadamente o meu voto favorável, e ao presidente também, no mais rápido possível, colocar em votação as comissões, para que realmente a gente possa aí ver um espaço lá no Parque de Exposições Rovilho e Bortoluzzi, também destinado ao tradicionalismo, e muito bem aqui representado, volto a dizer, pelo Grupo de Tropeiros, Grupo Herança dos Tropeiros. Então, parabéns aí, muito obrigado pela presença de todos. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz aqui a essa tribuna também, na noite de hoje, além de fazer essa saudação toda especial aos tradicionalistas, fazer alguns esclarecimentos que na última sessão acabaram não me concedendo o direito de expor, e como não tive esse espaço, senhor presidente, trago aqui até para esclarecer
em relação quando eu dizia que o projeto da Prefeitura era um projeto em X, aqui está o projeto, esse projeto que foi desenhado em 79, pelo então acadêmico de engenharia, de arquitetura e engenharia, Nereu Vaccaro, e que, na sequência, foi assinado pelo engenheiro Jaime Cipriani, e num pedido do saudoso prefeito Rovílio Bortoluzzi, executado pelo prefeito Duílio Mosqueta, o prédio foi elaborado, então, na primeira perna do X, de conhecimento de todos. Os projetos originais acabaram se perdendo devido àquela enchente que ocorreu em Xanxerê, e, na época, o escritório do Nereu era no centro da cidade, e ali acabou, então, sendo tomado pelas águas que acabaram realmente colocando o projeto original, né, de uma maneira assim que foi irrecuperável pela questão da própria enchente, que muita gente perdeu muita documentação naquela época. Mas o projeto existe. O projeto foi desenhado, existe ainda, foi elaborado a primeira parte, e está ali, e todo mundo pode ver, como eu disse, está aqui o X, todo mundo conhece, a história conta por si só, é só falar com qualquer pessoa, qualquer funcionário, que todo mundo vai saber que esse projeto do Executivo da Prefeitura é em forma de X. Então, eu faço só apenas essa colocação, porque foi elaborado num projeto pelo próprio Nereu Vaccaro, assinado pelo Jaime Cipriani, a pedido do Rovílio Bortoluzzi, executado pelo prefeito Duílio Mosqueta, e aí está essa obra, que hoje precisa ser complementada, até para que a própria Prefeitura possa trazer para dentro, no seu próprio bojo, no seu próprio espaço, o que nós temos hoje espalhado em vários locais, em locação, algumas secretarias e alguns locais, e algumas funções do Poder Executivo que acabam ficando fora desse espaço. Por outro lado, senhor presidente, quanto alegado aqui em relação à questão do terreno, foi protocolado no dia de hoje, aqui nesta casa, a revogação do decreto, né, que cedia ao Poder Legislativo aquele terreno que foi repassado à Câmara de Vereadores. E, como muito bem foi alertado, Vossa Excelência, não só pela minha pessoa, como também por vereadores, inclusive, operadores do direito, tanto o vereador Fernando Calfas, quanto o próprio vereador Wilson Martins, alertavam Vossa Excelência de que havia a necessidade de ter aí um amparo jurídico melhor e maior em relação a esse próprio terreno. Até porque a cópia do ofício que foi enviado à Câmara de Vereadores, que foi lido por Vossa Excelência, não foi lido na sua totalidade, trazendo, inclusive, informações importantíssimas que, naquela ocasião em que Vossa Excelência leu, não acabou dizendo tudo o que dizia nesse ofício, dizendo que a Prefeitura estaria à disposição para buscar viabilizar um novo espaço, um outro espaço, criando uma comissão, em conjunto, inclusive, com o próprio Poder Executivo, para que o Poder Legislativo e Executivo pudessem percorrer e olhar os imóveis que hoje estão em nome da Prefeitura, para que ali pudesse, então, escolher onde seria de melhor agrado dos vereadores, do Poder Legislativo, para, então, fazer, então, a escolha e edificar o que o próprio Poder Executivo entende e considera justo e merecido o Poder Legislativo ter aí o seu espaço, a sua sede própria. O que é um tanto quanto difícil é que aquele terreno, até no próprio plano diretor, haveria um custo muito grande, questão de garagem, questão de edificação, de escavação do próprio terreno, estaríamos inviabilizando também o próprio processo do Poder Executivo, que num futuro, a curto prazo, teria que buscar também um novo espaço, porque ali já não poderia mais ser edificado nada. Então, vejo que é prudente a gente voltar a conversar sobre esse assunto, mas numa conversa conjunta, debatida democraticamente com todos os vereadores, com o próprio Poder Executivo. Sei que Vossa Excelência tem esse compromisso e tem aqui o meu aval para que a gente possa fazer, e é aval de todos os vereadores, mas que possa ser discutido em conjunto, presidente. Que todos nós possamos discutir, elaborar e buscar a melhor alternativa. De outra partida também, senhor presidente, né, gostaria de aqui fazer um pedido, tem um requerimento feito por minha autoria nesta casa, ao Poder Legislativo, que me fosse passada a cópia da filmagem do Câmara Fiscaliza, enquanto nós percorremos as estradas do interior do nosso município, que, para minha surpresa, voltou a circular na TV nos dias de hoje, na mídia, na rádio, e me surpreende, porque há alguns questionamentos que, na sequência, eu não quero aqui nem tirar o discurso do vereador Adenilson Biazuz, que vai apresentar, inclusive, documentos, que lá em 2012 foram usados, na mesma rúbrica,
para a questão das estradas. E quando eu digo que eu preciso dessa cópia original da fita sem cortes, e dependo de Vossa Excelência para me passar isso, é porque eu quero que mostrar muito mais que, além daquelas imagens que foram ao ar, existe uma história mais completa a ser mostrada à comunidade sancherense. E nós não podemos falar meias palavras. Temos que fazer e contar a história toda. Por isso, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que me passe o mais rápido possível a cópia, que inclusive foi autorizada por Vossa Excelência e aprovada por unanimidade aqui nesta casa, da cópia da fita que foi feita no Câmara Fiscaliza, quanto realizada na última edição por todos nós vereadores. E, por fim, senhor presidente, também achei hoje uma matéria interessante, estranha, aqui, impressa aqui, num caderno, não sei se teve custo, não teve custo, mas me chamou a atenção, porque aqui diz que o Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores de Xanxerê, está presente na Expofem 2014, nosso orgulho, nossa tradição, nossa maior festa, sejam bem-vindos. Eu não sei como é que saiu essa autorização, de onde que foi feito, quem autorizou, e de que maneira está circulando, mas está aqui o caderno impresso que circula na cidade de Xanxerê. Por outra, né, me deixou surpreso, sabendo de todo o problema que ocorreu lá. Então, essa é uma questão que eu gostaria de buscar esclarecimento, bem como também, quando eu falei na questão do portal Acesso a Informações, porque eu li no site da Câmara, na página oficial da Câmara de Vereadores, que a Câmara gasta em aluguel de carros. Inclusive, eu busco essas informações, inclusive até com o ex-presidente, Fernando Calfas, se na legislatura passada, no ano passado, quando a Vossa Excelência era presidente, quanto foi gastado de aluguel de carro, né? Porque eu até então não tinha acesso a essas informações, e quem foram os vereadores que gastaram com locação de carro. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua com a bancada do PSD. A palavra está com a bancada do PT. Vereador Adriano Martini. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimento aqui aos que nos acompanham nessa noite chuvosa, mas de importantes debates também junto à Câmara de Vereadores, Tenário, ao grupo de cavalgada, que está presente nessa noite também, um projeto que está dando entrada nessa noite para beneficiar aos senhores, diretor de obras, Negotéis, vereador Jaime Bavaresco, nosso assessor deputado Pedro Guizai Jonas, assessor suplente vereador Renato Muniz, a imprensa que nos acompanha hoje e todos também que estão nos acompanhando a partir da TV Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho até essa tribuna nessa noite, primeiramente, para falar sobre um assunto que por horas ficou esquecido, que foi anunciado pelo Pacto por Santa Catarina. As cisternas, 80 cisternas que foram encaminhadas, ou que 80 famílias xanxerenses foram beneficiadas, né? Cisternas essas com capacidade de 16 mil litros d'água, vindas a partir da estiagem que aconteceu há alguns anos, para suprir a necessidade e a demanda de água nas comunidades do interior. Então, quero aqui apresentar algumas imagens, para os senhores também perceberem, e depois explanarei sobre a situação da construção dessas cisternas. Essas fotos foram tiradas nesta semana, no domingo, nas propriedades dos produtores rurais no interior do município de Xanxerê, beneficiados por essas cisternas. Vocês estão vendo aí, são os 11 sacos de cimento, né, que foram encaminhados para essas famílias, entregues ainda no final de dezembro de 2013, com data de fabricação de 25/10/2013, né, para as famílias, e que ainda está sem uso, estão parados embaixo dos galpões. E vejam aqui que a validade é de 90 dias da data de fabricação. Então, de 25/10/2013, vencimento 25/1/2014. Já estamos em maio de 2014 e esse cimento está parado. Será que vai ter ainda como usar? Veja a situação que está o cimento todo empedrado, sem condições de uso. Nessa situação não tem mais nem como fazer massa, porque está todo empedrado. Estão armazenados em cima de pallets, cobertos, em alguns locais, mas a validade já 3 meses que já venceu. Então, a situação muito complicada, que ainda não foi feito uso desse cimento. Mais uma propriedade.
Veja a situação aqui também. Aí está a forma de armazenamento, a tela que seria utilizada para a construção dessa cisterna. E aí o local onde foi feito o escavo, a terraplanagem para construir a cisterna. Desde o ano passado, veja o matagal que está, não foi feito nada ainda. Essa é uma cisterna que foi iniciada há mais de 50 dias, que caiu, desmoronou. Quando estava sendo construída, caiu toda essa estrutura, por isso que está toda torta. Esse é o cimento, a massa que foi utilizada, que depois foi jogada debaixo da cisterna, porque não tinha mais condições de uso. E há mais de 30 dias nessa propriedade que foi iniciada essas obras, ninguém mais apareceu. Sumiram. As pessoas sumiram. Essa é uma cisterna quase pronta, que está em fase de acabamento, também há mais de 30 dias sem ninguém para continuar as obras, para dar continuidade ao projeto. Aparentemente está boa a estrutura, mas olhando mais de perto, veremos as rachaduras já que existem na cisterna, comprometendo toda a estrutura, porque a água não vai conseguir segurar com essas fissuras que existem nessa cisterna. Aqui a parte superior, a largura dela, pode-se perceber que é uma largura não tão espessa. E aí inicia de novo. Então, gostaria aqui, senhor presidente, senhores vereadores, faço o requerimento nessa casa, nessa noite também, e peço apoio dos senhores vereadores, para que a SDR de Xanxerê, a empresa que venceu o certame para construir essas cisternas, Secretaria de Assistência Social do município de Xanxerê, preste informações a essa casa, especialmente aqueles agricultores que estão esperando para a construção dessas cisternas. E aí eu vou perguntar quem que vai pagar o prejuízo, quem que vai pagar esse cimento? Porque para construir vai ter que vir cimento novo. É claro que é o recurso que vem do governo do estado, que é o recurso que os agricultores não precisam pagar nada, mas somos nós, contribuintes, que vamos continuar pagando essa conta novamente. E a gente pede agilidade, né? Se é um recurso que vem pelo governo do estado, pedimos agilidade para poder terminar essas cisternas. Daqui a pouco chega o período, de repente, de alguma estiagem que pode acontecer, e as famílias não vão ter ainda cisternas prontas que assim foram encaminhadas. Também nessa noite, senhor presidente, gostaria aqui de fazer uma breve lembrança do 1º de maio, comemorado amanhã, Dia do Trabalhador, da história de luta e organização da classe trabalhadora a nível de mundo e também no Brasil. Dia 1º de maio de 1889, foi criado o Dia Mundial do Trabalho, através de uma greve geral, né, a partir da greve geral que aconteceu em 1º de maio de 1886 em Chicago, nos Estados Unidos, onde milhares de trabalhadores foram às ruas para protestar, pedindo especialmente a redução da jornada diária de trabalho, que era de 13 horas, passando para 8 horas diárias. Houve várias prisões, feridos e várias pessoas morreram nesse dia. No Brasil, mais tarde, em 1889, através dos militantes políticos também foi feito várias lutas, e em 1925 foi consolidada o Dia dos Trabalhadores. Em 1925, 1º de maio, como feriado nacional. E a partir daí se iniciou todo um processo de organização social, de luta junto à classe trabalhadora, e que com o governo de Getúlio Vargas, vários avanços se obtiveram a partir de algumas conquistas, como, por exemplo, a questão das principais leis que foram implantadas naquele período, o reajuste anual do salário mínimo, a redução da jornada de trabalho para 8 horas também no Brasil, a criação do Ministério do Trabalho, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor e a principal lei que foi criada, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que vigora até hoje em nosso país. As férias remuneradas, o 13º salário, licença maternidade, salário mínimo, e várias outras questões que, através da luta dos trabalhadores, pôde se conquistar durante todo esse período, desde aquela data de 1889. Então, cabe aqui o registro também desse vereador que advém da classe trabalhadora, militante, sindicalista, para todos os trabalhadores e trabalhadoras que nesse dia 1º de maio comemoram esse dia que é histórico de luta e de muita conquista. Então, parabéns a todos os servidores dessa casa, os trabalhadores de Xanxerê, por essa importante data a ser lembrada nessa noite. Meus parabéns e que desejo também muitas conquistas que irão vir com o tempo, também através da luta. Gostaria também nessa noite de apenas colocar um lembrete aqui, recebemos o comunicado que na rodoviária faltam alguns materiais, especialmente nos banheiros, não precisa nem falar aqui o que é.
pessoal vai até os banheiros e, infelizmente, não tem os materiais necessários, né, para poder fazer as suas necessidades. Então, peço aqui também ao Executivo Municipal, através do setor competente, que dê uma olhadinha, né, um cartão de entrada da cidade, onde várias pessoas vêm de fora, acabam levando essa impreensão complicada da cidade de Xanxerê, não tendo nem o básico para atender as demandas aí da população. E também, para finalizar, senhor presidente, gostaria nessa noite de fazer um convite à comunidade xanxerense também, no próximo sábado, dia 3/5, estaremos realizando aqui nesse plenário dessa casa, uma plenária do Programa de Governo do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina. E faço aqui um convite aberto a toda a população xanxerense que gostaria de colocar sua opinião, reivindicar algumas coisas, colocar o que pensa sobre um projeto para Santa Catarina, que se faça presente aqui nessa casa a partir das 14 horas e, junto com o Partido dos Trabalhadores, construir um projeto alternativo para o Estado de Santa Catarina, né, para esse ano, o plano de governo, para a eleição de 2014 e para os próximos períodos aqui em Santa Catarina. Então, faço esse convite muito aberto a todos que estão nos acompanhando, a comunidade xanxerense, que se faça presente nesse sábado. E também, senhor presidente, peço mais um minuto para ir finalizando. Gostaria também de falar sobre a sessão alternativa que acontece na sexta-feira também, dia 2, sessão alternativa para discutir a saúde do trabalhador. Então, com a presença confirmada da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa em Defesa da Saúde do Trabalhador e do Sereste de Chapecó, para fazer uma discussão importante sobre as políticas públicas aqui em Xanxerê. Já viemos desde segunda realizando vários eventos, seminário ontem à noite, hoje à tarde, né? Então convidamos toda a comunidade para se fazer presente. E reconhecer aqui, em público, também o trabalho do Executivo e da Secretaria Municipal de Saúde, que o ano passado, quando indicamos a Semana de Prevenção de Acidentes de Saúde do Trabalhador nessa casa, foi aprovado pelos senhores vereadores e prontamente o Executivo encaminhou de volta o projeto de lei que nesse ano está vigorando com o trabalho e o esforço aí de muitas pessoas. Então, reconhecer aqui de público também o trabalho que a Secretaria de Saúde fez nesse período com relação à saúde do trabalhador. No mais, desejar a todos uma boa noite e um bom final de semana. A palavra está com a bancada do PSDB, o vereador Wilson Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha aqui da plenária, quem nos acompanham pela TV Câmara, nosso boa noite especial aí ao grupo de cavalgada que está presente aí. Desde já nos manifestamos solidários ao projeto e pode contar com o nosso apoio. Gostaria de pedir ao nosso representante aí da Câmara, que representa o Poder Executivo, que levasse uma reclamação. Eu até recebi hoje à tarde aí de pessoas que necessitam de medicamentos e materiais aí na área de saúde e que, infelizmente, na Secretaria da Saúde não está havendo um controle de compra que se antecipe ao final do estoque. Então, hoje nos procurou alguns familiares de cadeirantes que necessitam, em especial, de sonda uretral e que, segundo eles, sempre ocorre isso. O pessoal deixa acabar esse produto lá na Secretaria, nos estoques, e acabam fazendo as licitações de compra somente após o término. Então, que se tivesse uma atenção e já prevê-se de forma antecedente, aí não deixar faltar para que a população não passe dificuldades, até porque, em especial, esse produto aqui não se encontra nas farmácias. Então, isso acaba gerando um transtorno e quem depende disso sente uma necessidade muito grande e sendo uma obrigação do município a manutenção da saúde, gostaríamos que isso não acontecesse novamente. Outra situação que gostaria de pleitar junto ao senhor é referente a algumas reclamações de alguns restaurantes aqui no centro da cidade, no que tange a coleta do lixo. Então, o pessoal passa no sábado de manhã fazer a coleta e só volta a fazer a coleta na segunda-feira. E lixo alimentar acaba criando uma série de transtornos, acumulando, de repente, aí, mau cheiro, animais
que vão em busca de alimentos aí nas lixeiras, que não estão preparadas também para aguentar tanto tempo e não tem aí um isolamento térmico, e acaba tendo, inclusive, estados de decomposição e atrapalhando a população. Então, para evitar esse transtorno, que se fosse ajustado aí a coleta para o sábado à tarde, por exemplo, que já atenderia e já amenizaria esse problema aí que os restaurantes têm vivenciado nesse contexto, especialmente no centro da cidade. Outra situação, eu gostaria de fazer um requerimento de tribuna de autorização de viagem para Florianópolis na segunda-feira, para segunda e terça-feira. Então, retornarmos aí na terça-feira para discutirmos, aí fomos chamados aí para discutir a liberação de algumas verbas, e gostaria de fazer esse requerimento em meu nome e também em nome do vereador Adenilson Biazus. E alguns comunicados aí a nível nacional. Hoje, o Renan Calheiros autorizou a abertura de 2 CPIs para investigar a Petrobras. Então, já vinha sendo matéria de muita discussão recentemente, e com uma resistência muito grande do governo federal, que não queria que houvesse a abertura de uma CPI exclusiva para tratar do assunto Petrobras. E agora está sendo pedido aos partidos que indiquem os seus representantes, então, para que se inicie o quanto antes. Eu acho que tem um prazo regimental aí para que os partidos façam. E nós acreditamos que agora essas investigações vão apurar e vão levantar tudo o que for necessário, né, para que se faça justiça, para que os responsáveis sejam de fato obrigados a restituir e sejam punidos. Então, a população brasileira clama por isso, em especial porque isso já está gerando especulação e propositura de inúmeras ações por investidores na Bolsa de Valores que tiveram aí prejuízos, né, por estarem investindo em ações da Petrobras e por falta de uma gestão incompetente acabaram perdendo o seu dinheiro. Então, imagine se essa onda pega, inúmeros processos aí para o Brasil todo, quantos investidores só de desvalorização de capital nesse último ano chega a praticamente 250 bilhões de reais. Então, o povo brasileiro já perdeu dinheiro com a desvalorização desse patrimônio tão importante, né? Já pensou o governo ter que indenizar ainda mais esses investidores por conta desse prejuízo causado por problema de gestão? Então, de fato, é algo que merece uma atenção e que esperamos um desfecho tão breve. Outra situação que gera repúdia é o comentário a respeito do julgamento do Mensalão. Então, o ex-presidente Lula, em entrevista a um jornal português, disse que o caso Mensalão teve 80% de decisão política e 20% de decisão técnica. Então, questionando, inclusive, aí a legitimidade de um poder constituído da mais alta corte de justiça de nosso país, né, sendo escrachado e dizendo que foi uma decisão política. Né, lembrando que o próprio Joaquim Barbosa foi uma indicação do presidente Lula. Então, isso mexe com a questão da tripartição dos poderes, é uma forma de desrespeito àquela instituição, desrespeito à justiça. Então, como é que você vai utilizar um meio de comunicação de outro país, um país europeu, para escrachar a nossa justiça? Pois não? Permite uma parte, vereador. De fato, foi um comentário infeliz, um comentário que desrespeitou as instituições brasileiras, sobretudo a principal delas, que é o Poder Judiciário. E, como Vossa Senhoria bem lembrou, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi advogado do PT nacional. E não só ele, como hoje a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram nomeados pelo governo do PT. Então, ele está criticando hoje aqueles ministros que o PT mesmo
indicou. Então, realmente, se nós, lideranças, agentes políticos, ficarmos denegrindo a imagem do judiciário, com certeza nós estaremos passando a uma sensação de impunidade que, infelizmente, tem sido uma realidade aqui no nosso Brasil. Então, com certeza, acho até que nós deveríamos fazer uma moção de repúdio a essa declaração, porque ela menospreza o poder que tem a função de manter o equilíbrio na sociedade. Então, isso nós não podemos concordar. Com certeza, bem colocado por Vossa Senhoria. Então, obrigado pelo à parte. Fica aqui, então, a sugestão. Então, faço de tribuna uma indicação para uma moção de repúdio e que ela seja endereçada aí ao ministro Joaquim Barbosa. Ainda a respeito do mensalão, hoje o próprio Joaquim Barbosa determinou a imediata volta do José Genuíno para que volte a cumprir a prisão, né, que estava sendo domiciliar num presídio. Então, isso tem sido também muito difícil para a população brasileira entender por que criminosos têm tratamento tão distinto. Quem cometeu o crime deve cumprir a sua pena num local apropriado, que é o presídio. Por que quem rouba uma galinha, quem rouba um pacote de farinha, um pacote de arroz, tem que se sujeitar a uma situação constrangedora, ou seja, a situação que o presídio, os presídios brasileiros aí oferecem para a grande massa? Por que tem que ter esse tratamento tão privilegiado? Então, semana passada foram fazer uma visita no presídio e encontraram o José Dirceu numa sala com ar-condicionado, uma sala muito salubre, assistindo o jogo do Real Madrid. Então, é questionável as mordomias, as regalias que se dá. As regalias que se dá para pessoas que acabam interferindo e acabam gerando prejuízo para toda a população brasileira. Então, fica aí a reflexão e gostaria de cumprimentar a todos e desejar a todos aí uma ótima noite. Obrigado. A palavra continua com a bancada do PSDB. A palavra está com a bancada do PMDB. Vereador Denilson Biasus. Cumprimento inicialmente o presidente desta casa, os demais vereadores, a senhora vereadora, o público que nos assiste, em especial ao meu amigo e colega de partido, Nego Té. É uma honra tê-lo aqui nessa tribuna. Eu que por muitas vezes acompanhei o vosso trabalho, pode ter certeza que tu também serviu como fonte de inspiração, e se hoje estou aqui nesta tribuna, devo também ao teu trabalho, aos demais companheiros da nossa coligação, que permitiram com que nós tivéssemos votos suficientes para elegermos um vereador. Então, a minha participação aqui, com certeza, é uma extensão em relação àquilo que você fez e que você tanto faz pelo nosso partido. Então, obrigado pela presença e, extensivamente, também cumprimento todos os demais colegas seus do grupo de cavalgada Herança dos Tropeiros, e podem ter certeza que nós vamos aprovar esse projeto e vamos alcançar aquele benefício que vocês almejam. Ao mesmo tempo, quero cumprimentar meu amigo Tenário, também meu amigo Jaime Bavaresco, os servidores dessa casa, enfim, a todos que nos assistem. Inicio este pronunciamento lembrando aos colegas que não pude participar da última sessão por questões profissionais, razão pela qual já peço que seja descontado do meu subsídio o valor equivalente a esta sessão que eu faltei. Além disso, também, eu quero fazer um comentário em relação a uma publicidade institucional que está sendo veiculada pela Câmara, que trata da questão das estradas do interior e também da correlação que a Câmara faz em relação a uma dotação que teria sido utilizada do setor de manutenção de estradas do interior para pagar os shows da FEME.
Só para lembrar, o artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 1º, veda qualquer tipo de publicidade institucional que tenha conotação de clara promoção pessoal e de denegrir a imagem do Poder Executivo. Isso nenhum poder pode fazer. Com o dinheiro público, com o recurso público, isso não pode ser feito. E desde já quero deixar claro, até porque fui cobrado pela população, porque lá consta o nome da Câmara, como se fosse uma opinião de todos os vereadores. Aqui, a Câmara nunca pode ser representada por apenas um vereador. Sobretudo quando o nome da Câmara é utilizado. Então, aquela veiculação que está sendo feita na televisão não tem a minha aquiescência, não tem a minha concordância. Pelo contrário, tem o meu repúdio porque ela é ilegal. E quero fazer esse pronunciamento aqui da tribuna. Por que ela é ilegal? Não estou dizendo que a questão das estradas do interior não pode ser debatida, mas não é utilizando recursos públicos e um espaço que seria da Câmara para criar uma imagem negativa em relação à Prefeitura Municipal. E tão negativa e pejorativa que é essa imagem que eu trago aqui uma nota de empenho que eu deixo à consideração de qualquer um, que foi emitida no ano de 2012, portanto, na gestão anterior, para pagar show da equipe de rodeio do César Paraná. Naquela ocasião foi gasto o valor de R$100. E qual dotação orçamentária foi utilizada? Justamente a dotação das estradas vicinais, ou seja, das estradas do interior. Então, se em 2012 foi feito esse tipo de situação, que é normal, porque nós temos a feira, e a Prefeitura usa emergencialmente essa dotação, e logo em seguida ela refaz o remanejamento orçamentário necessário para atender. Tanto é verdade que nós temos licitação em andamento para resolver o problema das estradas do interior. Então, correlacionar o dinheiro que foi gasto com o show em relação ao eventual descaso com a estrada do interior, no mínimo é verdade. Porque em 2012 foi usado o mesmo procedimento, está aqui, ó, a prova está aqui, bem clara. Então, já que se fala tanto em salvaguardar o dinheiro público, em preservar o dinheiro público, e eu sou a favor, para que gastar com um tipo de publicidade dessa que não revelam a verdade, que não retratam a verdade? O problema das estradas do interior todo mundo sabe. E ainda mais num horário nobre, como o Jornal do Meio-Dia, é divulgado simplesmente uma matéria que fica claro que o objetivo é denegrir a administração. Nós não temos essa função. A Câmara não tem essa função de fazer publicidade. Paga. Aqui na tribuna, cada um fala o que quiser. Aqui todos nós temos imunidade. Podemos falar aquilo que nós entendermos para salvaguardar o interesse público. Agora, gastar dinheiro público para isso, não. Isso eu não posso concordar. Por isso, eu faço um requerimento aqui dessa tribuna, quero saber todo o dinheiro, todos os recursos que a Câmara está gastando nesse tipo de publicidade. Todos. Desde o início deste ano, quero saber qual o custo da Câmara em relação a publicidades. Porque essa é uma situação que nós temos que rever. Se vale o mesmo critério para o Executivo, nós temos que dar o exemplo aqui na Câmara. E, infelizmente, eu não estou vendo isso. Infelizmente, eu não estou vendo isso. E quero deixar bem claro aqui para todos que estão nos assistindo. E isso vale também para o Executivo. Tanto foi questionado aqui a questão do aluguel de carros, e eu concordei em alguns aspectos, até trouxe o contraponto do Executivo, e, no entanto, em relação a isso, eu não concordo. Até porque eu fui cobrado, e fortemente cobrado pela população, em relação a esse episódio. Então, eu gostaria de fazer o requerimento aqui desta tribuna para que a presidência da Câmara informe todo o gasto que foi envidado em relação à questão de publicidade. Porque, de certa forma, nós poderíamos, ao invés de gastar em publicidade, chamar o prefeito aqui e dizer: prefeito, tem estrada da localidade tal, que nós precisamos consertar. Nós devolvendo essa dotação da Câmara, você não pode resolver aquele problema da estrada do interior?
Eu tenho certeza que o prefeito e o Negoté vão utilizar esse dinheiro. Se nós vincularmos, eu tenho certeza que ele pode ser melhor utilizado. Então, eu quero deixar aqui esse requerimento e esse contraponto no sentido de que não concordo com essa situação. E, para finalizar, gostaria aqui de parabenizar todas as lideranças estaduais do PMDB, inclusive os delegados que participaram da última convenção, realizada no dia 26, que decidiram pela manutenção dessa coligação com o atual governo do Estado, porque tenho certeza que o governador está dando continuidade ao que o governador Luiz Henrique fez para o nosso Estado, sobretudo para o nosso município. E um exemplo hoje foi o lançamento do edital para edificação da nova ala do Hospital São Paulo, no valor de 10 milhões, além de todos os convênios que já o município celebrou com o Estado, o contorno viário leste, muitas empresas vindo para o município através também do governo Colombo. Então, tenho certeza que a manutenção dessa coligação significará a vitória no mês de outubro, porque é o melhor projeto. E, além disso, tenho certeza que o PP vai fazer parte dessa coligação, o PP que já integra a administração atual e vai também agregar muito, porque tem lideranças importantes e que, com certeza, se indicar o candidato ao Senado, tenho certeza absoluta que todos os PMDBistas, embora alguns aleguem que há divergências históricas, eu acredito que quando o projeto é maior, quando o projeto visa dar continuidade a um governo que tem trazido tanto resultado aqui para a nossa região, essa inclusão do PP será bem-vinda. Então, acredito que o PMDB agiu de uma forma madura. Aqui em Xanxerê, nós deixamos bem claro que nós éramos favoráveis à manutenção da coligação e tenho certeza absoluta que a continuidade desse grupo no poder significará muito desenvolvimento e muitas obras e muita qualidade de vida aqui para o nosso município. Para finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite, um bom feriado e um fim de semana e que voltem sempre a acompanhar os trabalhos. A palavra continua com a bancada do PMDB. O vereador Geno. Quero cumprimentar o nosso presidente, o senhor João Paulo Menegatti. Em nome dele, cumprimentar os demais vereadores, nossa vereadora Cirlei Menegola. E quero dizer, senhor presidente, me traz a tribuna é um requerimento, um pedido. Eu estava vindo para essa casa, fui abordado por uns moradores e uns comerciantes da rua Severino Tonial, bairro Maria Vinco, que estão passando por dificuldade há vários anos, reivindicando a melhoria nessa rua. Então, peço aqui o apoio dos demais. E também quero parabenizar os nossos trabalhadores por amanhã ser o Dia do Trabalhador, que eu acho que também não tem muito a comemorar, que a grande maioria dos nossos trabalhadores ganham um salário mínimo, ou um pouco mais, um pouquinho mais, e enquanto a inflação é de 6,30%. Então, mas mesmo assim, fica o meu abraço aos nossos trabalhadores xanxerenses e a todo o Brasil. Também parabenizar a Rádio Momento, né? Uma empresa aqui no nosso município, que também faz aniversário o Dia do Trabalhador. Então, faz 5 anos que essa empresa está aqui em nossa cidade, prestando belo trabalho de divulgação e entretenimento ao nosso município. Era isso, senhor. Obrigado. A palavra está com a bancada do PPS. A palavra está com a bancada do PTB. Passo a presidência ao vereador Adriano Martini para fazer uso da palavra. Com a palavra, bancada do PTB, vereador João Paulo Menegatti. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, Adriano, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar o público que está presente.
um grupo de cavalgada também que se encontra aqui. Bem, eu vou discutir algumas coisas nessa tribuna, né? Então, deu entrada hoje a revogação da doação do terreno feita em 2008, né? Em 2012. Lá em 2012, o terreno servia para a Câmara de Vereadores. 2012. Hoje ele não serve mais. Se o prefeito me oferecer um terreno que não serve, eu não posso pegar esse terreno. Eu não posso querer esse terreno, porque não serve para a construção. Então, fizemos o pedido ao prefeito em janeiro para desocupar o terreno. Em fevereiro ele mandou o requerimento, dizendo que se nós não tivéssemos outro lugar, que ali não podia por causa das vagas de garagem e tal, né? Nós vamos fazer uma Câmara de Vereadores onde vai ocupar 150, 200 metros, o resto o prédio vai ser suspenso. Hoje, naquele local, tem mais ou menos 10 vagas para estacionamento. Do projeto da Câmara, hoje contempla 20 vagas, mas vai contemplar 40. Vai ser dobrado. Onde a Prefeitura vai poder utilizar as vagas da Câmara de Vereadores. Porque bem sabe os vereadores que a Câmara só funciona à noite. Durante o dia é 3, 4 carros que é estacionado na Câmara de Vereadores, né? E público, muito pouco público aparece na Câmara de Vereadores. Está aqui o Tec, foi vereador, sabe disso. Pouca gente aparece na Câmara de Vereadores, a não ser em votações que tenham algum interesse pessoal, aí sim aparece bastante gente. Então, a questão do prédio da Prefeitura sem X, isso é lenda. Eles me mandaram, deixa eu pegar um projeto. Eles me mandaram um projeto aqui dizendo que o prédio é em X. Mas o X que está aqui, ele não tem nada a ver com a construção da Prefeitura. Pode ver. O X que está aqui não tem nada a ver com o prédio hoje construído na Prefeitura Municipal. E daí dizer que os projetos se perderam na enchente. A Prefeitura, em 82, era onde é agora. Desde que eu me conheço por gente, já imaginou se em 82 a água tivesse chegado na Prefeitura. Se nós tivéssemos falado, não, deu um vendaval, aí estragou o teto e estragou o projeto. Beleza. Aí até colaria um pouquinho mais. Ficaria mais fácil das pessoas acreditar. Mas por causa da enchente, aí não, né? Aí não. Infelizmente, eu tenho que dar risada da situação, né? Mas assim, vamos discutir agora judicialmente. A realidade é essa. Vamos discutir, já que é assim, quiseram revogar, vamos discutir em outras judicialmente. A questão vai ser essa. Diz que tinha um projeto da Câmara aqui na rua do Além, né? Mas ali vários terrenos não podem ser edificados, né? Senão esse projeto já teria sido feito já, né? E o estranho é que só depois de ter feito a licitação contratando o projeto que foi mostrado o interesse do Executivo que a Câmara não fizesse, né, a construção da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Muito bem. Antes não tinha problema nenhum, mas quando se mostrou real interesse de se fazer a Câmara, aí não pode fazer a Câmara em Xanxerê. Bom Jesus, Ipuaçu, Entre Rios tem. Xanxerê não pode ter Câmara de Vereadores própria. Né? Não sei qual o interesse ou qual a resposta disso. Mas vamos debater judicialmente essa questão, né? Dá uma parte, vereador. Podem? Obrigado, vereador. Na realidade, quando eu me refiro à enchente
que sujou os projetos originais eram os projetos do Nereu Vaccaro, que foi ele, como eu disse, que tinha feito o projeto original dele, o projeto lá dele, quando ele elaborou o projeto. Isso que me referi. E até para ajudar a Vossa Excelência nessa conclusão de raciocínio, em momento algum, o Executivo disse que não concorda em fazer a Câmara, que a Câmara seja feita. Tanto é que acompanhou o projeto hoje, de 2011, um projeto que foi elaborado, inclusive, pela engenharia da Prefeitura, na administração passada, cedendo, inclusive, daqui o vereador Neguté, na época, que acompanhou e discutiu com todos os vereadores o projeto. Enfim, algo que todo mundo participou. Obrigado, vereador. Mas, assim, esse projeto não foi realizado, não chegou a ser nem citado. Então, é complicado, né? Essas questões são bem complicadas. E, assim, não sei qual a questão, mas a gente vai discutir em outros parâmetros, né, a questão da construção da sede da Câmara de Vereadores. A questão de locação dos veículos da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores nunca teve veículo locado. Isso deve ter sido um erro de digitação. Quem teve, sim, veículo locado sempre foi agora a Prefeitura Municipal. A Câmara de Vereadores nunca teve veículos locados. Então, deve ter sido um erro de digitação essa questão. Não acompanhei essa questão, mas até vou acompanhar para ver essa questão. Bem, a questão do Câmara Fiscaliza, ele é divulgado desde que ele foi criado. Ele foi criado, o Câmara Fiscaliza, lá em 2006, né? Me falha a memória, 2007, 2005. 2011. A Câmara Fiscaliza foi criada em 2011. E todas as câmaras Fiscaliza vai as imagens para a televisão. Todos eles. Com o dinheiro da Câmara de Vereadores. E retrata a realidade da nossa população. Retrata as coisas que acontecem em nosso município. Retrata isso. A questão dos shows, ninguém falou que é ilegal, é imoral. Tu tirar dinheiro da agricultura para aplicar em show e não aplicar na agricultura. Né? Não é ilegal, é imoral. Isso eu falei diversas vezes nessa tribuna. Diversas vezes. Não foi ilegal, foi imoral. Foi imoral, não foi ilegal, mas foi imoral. Podiam ter divulgado. Em 2012 não divulgaram, podiam ter divulgado. A realidade é essa. Podiam ter divulgado. Então é assim, se pode divulgar tudo o que acontece no Câmara Fiscaliza. Né? E os vereadores acompanharam o Câmara Fiscaliza. Teve alguns vereadores que não acompanharam, mas outros acompanharam. Né? Então, é a opinião de cada um. É a opinião de cada vereador. Né? Então, assim, foi documentos mostrados, que nós apuramos esses documentos. Né? E foi mostrado, não há nada de ilegalidade. Né? Há imoralidade em alguns casos, mas não ilegalidade. Bem, também, voltando à questão da Câmara de Vereadores, a questão da ampliação da Prefeitura Municipal, está se tentando diminuir funcionários. Né? Está querendo aumentar a Prefeitura. Aumenta a Prefeitura, aumenta o funcionário. Sempre está. Então, é um contrassenso muito grande. Então, é um contrassenso muito grande. Também aqui, queria falar da praça do bairro São Jorge. Deve ter algumas imagens aí, né? Que, segundo foi colocado, foi inaugurada agora a Praça São Jorge, né? E daí foi gasto lá mais 10 mil reais para arrumar a praça, né? Onde estava a praça deteriorada, quebrada, né? Em algumas situações. A gente vê aqui um escorregador, onde ele estava praticamente quebrado.
ele só foi desamassado e colocado um ferro atrás para segurar o escorregador. Pode ver nessa questão aqui, somente foi desamassado, né? A questão das lixeiras, então na praça original tinha-se 8 par de lixeiras com 4 lixeiras cada par. E, infelizmente, agora tem 3 par de lixeiras só. Né? A questão das lâmpadas no chão continuam na mesma situação. Os brinquedos, né? Tem alguns balanços que estão tortos lá. Alguns brinquedos que tinham redes de proteção agora não tem mais. Então, assim, foi gasto R$10.000 para se fazer uma pintura e, de repente, desentortar aqueles brinquedos que estava torto e se fazer uma roçada, né, na praça, cortar a grama. Então, também vamos questionar a questão desse valor investido lá, porque a maneira que se encontra... Devolvo os trabalhos da casa ao vereador presidente João Paulo Menegatti. Bem, passamos ao momento da presidência. Não concluímos, mas vamos passar ao momento da presidência. Bem, nós ficamos em dúvida se foi votado, ficamos em dúvida se foi incluído ou não, e a gente agora não tem tempo de rever a fita novamente, né? O projeto 001/2014, né, que foi votado na sessão passada, mas porque alguns vereadores me falaram, disse que não foi incluído na pauta de votação. Então, ele estaria em segunda votação hoje, a gente vai colocar ele em primeira votação, né, diante dessa dúvida que nos paira. Quero entregar para a Constituição, Legislação, Constituição e Justiça, os projetos que deram entrada na casa no dia de hoje. Bem, quero convidar todos para a sessão ordinária, sessão alternativa, sobre a prevenção de acidentes do trabalhador, que irá acontecer dia 2 de maio, aqui nessa casa, às 18h30. Informar que na sexta-feira, no dia 2 de maio, é ponto facultativo, né? Foi decretado pelo prefeito, ponto facultativo na Prefeitura e na Câmara de Vereadores. Também informar as datas de sessões do mês de maio, que são dia 5, 7, 12, 14, 19 e 21. Também quero colocar a inclusão no projeto de lei AJG 012/2014 e o projeto de lei complementar 01/2014, né, se os projetos, colocar o projeto 012/2014 em primeira votação, é o projeto do grupo de cavalgada. Se for aprovado em primeira votação, colocar em segunda votação, né, mesma coisa com o projeto 01/2014 e em redação final na noite de hoje. Coloco em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Adenilson Biazuz. Presente. Vereador Adriane Martini. Presente. Vereadora Chilei Menegola. Presente. Vereador Ivan Marques. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filapi. Presente. João Paulo Menegatti. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Generi Rodrigues. Presente. Bem, ainda em tempo, quero colocar a inclusão do projeto AJG 018/2014, né, que esse é o projeto do pessoal do Grupo Cavalgada. E também quero colocar aqui em discussão a viagem do vereador Wilson e vereadora Denilson, né, para o dia 5 e 6, né? 5 e 6 de maio de 2014. Quando sem discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje.
Projeto de lei número AJG 012/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a anular projeção do prolongamento de ruas e da outras providências. Consta em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação. Projetos. Projeto de lei complementar número 1/2014, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivo da lei complementar número 2957/2007, no seu quadro do anexo 2º e da outras providências. Consta em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Presidente, abstenção do vereador Ivan Marques. Minha também, senhor presidente. Abstenção. Minha também. Eu também. Abstenção dos vereadores Ivan Marques, Adenilson Biazus, Sirlei Menegola e Genuíno Rodrigues. É o projeto esse? É. Esse aqui. Projeto de lei número AJG 018/2014, que autoriza a cessão de uso não onerosa de bens imóveis que especifica e da outras providências. Enquanto em discussão. Em votação. Esse é o projeto do grupo de cavalgada, está indo em primeira votação. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projetos. Redação final. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos na pauta de hoje. Requerimento número 15/2014, do vereador Adriano De Martini, a fim de que sejam expedidos ofícios à Secretaria de Desenvolvimento Regional de Xanxerê, SDR, Secretaria Municipal de Assistência Social de Xanxerê e Cooperativa de Profissionais em Serviços Públicos e Privados de Santa Catarina, COPESC, no intuito de que prestem esclarecimento a esta casa sobre a demora na construção de 80 cisternas no município de Xanxerê, Santa Catarina, bem como o memorial descritivo dos materiais utilizados em cada unidade construída e o prazo final para a conclusão das obras. Consta em discussão. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas a título de reforçar esse requerimento, é endereçado à SDR porque é ela que faz a gestão de todos os projetos advindos a partir desse recurso. E também a Cooperativa dos Profissionais, que foi a que venceu aí, o certame para construir, né, essas cisternas. Então, a comunidade está pedindo, essas 80 famílias, algumas, poucas estão prontas, mas a grande maioria, 90% delas ainda, se não iniciaram, estão no início das suas construções. Então, deve existir um prazo, né? Porque ninguém entrega um material com data de vencimento sem existir um prazo para que se conclua a obra antes que essa data do vencimento chegue a essa data do vencimento. Então, a gente pede apoio aos colegas vereadores para, na sequência, também fazer da votação favorável a esse requerimento. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também o requerimento feito à tribuna do vereador Adenilson Biazus para que a Câmara forneça os gastos com publicidade no ano de 2014. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicações na pauta de hoje. Não foi pedido. Não foi isso. Indicações. Indicação número 59/2014, do vereador Ivan Marques, para que o Executivo Municipal tome providências cabíveis, no sentido de se implantar um ponto de ônibus na rua Fidêncio de Souza Melo, bem como sejam atendidas as demais reivindicações de implantação de outros pontos em nossa cidade. Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovar por unanimidade. Senhor presidente, também, só uma questão de ordem. Só depois eu...
Também tem uma indicação do vereador Generi para que seja feito pavimentação, né? Pavimentação asfáltica na rua Severino Tonial, no bairro Maria Winkler. Enquanto em discussão, em votação, os contrários se manifestem e aprovar por unanimidade. Wilson. Da tribuna, uma moção de repúdio à manifestação do ex-presidente Lula para que fosse encaminhada ao ministro Joaquim Barbosa. Enquanto em discussão, a moção do vereador Wilson, encaminhando a moção de repúdio às declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando em torno do mensalão, isso? Do julgamento do mensalão. Do julgamento do mensalão. E que ela fosse encaminhada ao STF. Que fosse encaminhada ao STF. E gostaria de dividir com os vereadores que quiserem. Eu gostaria, se Vossa Senhoria me permite, vereador Wilson, que essa moção, se aprovada, fosse estendida ao juízo da comarca e ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que são as 3 instâncias do Poder Judiciário que têm mais proximidade com o povo catarinense, até para demonstrar que nós somos solidários e acreditamos na justiça, independentemente de se ela vai favorecer um grupo ou não. Se nós, enfim, não acreditarmos no Poder Judiciário, com certeza não temos a quem recorrer. Então, eu gostaria que isso também fosse endereçado ao juízo local e também ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque essa manifestação não atingiu somente o Supremo Tribunal Federal, atingiu o Judiciário como um todo. E gostaria também que Vossa Senhoria, num segundo momento, se for o caso, até eu me coloco à disposição para auxiliá-lo, que nós fizéssemos as razões por escrito, no sentido de utilizar a linguagem apropriada para que o Poder Judiciário tenha a noção real de qual é a manifestação e a opinião do Poder Legislativo local sobre esse tipo de atitude. Continua em discussão. Vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui registrar algumas considerações a respeito dessa moção. Primeiramente, dizer que, independente se foi o Lula, foi a Dilma, quem foi que indicou os juízes do STF, não é só o PT que faz parte do governo federal. Existem diversos outros partidos, inclusive representados aqui nessa casa, e o PMDB também faz parte desse processo. Segundo ponto, não estou aqui questionando e também não vou defender os casos de corrupção que acontecem em todos os setores, que vem acontecendo desde muito tempo no Brasil, né? Que vem acontecendo já de outros governos. As pessoas que são culpadas têm que ser punidas, sim, né? Porque se utiliza um recurso que é público, que é nosso, da sociedade brasileira, para satisfazer vontades pessoais. Agora, existe muita maquiagem em cima de tudo isso. Criam-se fatos, criam-se situações para desviar a atenção da sociedade brasileira, especialmente em vésperas de eleição. Os casos devem ser apurados, os casos devem ser vistos, com certeza. Agora, quero registrar aqui meu voto contrário a essa moção. Quero registrar também, não estou questionando a integridade das pessoas que fazem parte do Poder Judiciário. Agora, é o único poder, senhores, que não emana do povo. É o único poder que não é eleito democraticamente pela sociedade brasileira. Por que o Executivo, por que o Legislativo deve ser eleito pelas pessoas e o Poder Judiciário não? É necessário fazer uma reforma, não só política, mas principalmente uma reforma do Judiciário, né, para que isso também as pessoas, senhores cidadãos, que têm seu título eleitor, podem também escolher as pessoas que estejam lá em cima, que estejam fazendo o trabalho junto ao Poder Judiciário, que infelizmente, por muitas vezes, acabam beneficiando apenas as classes dominantes, as classes mais altas da sociedade brasileira. Então, eu quero registrar aqui meu voto de não apoio a essa moção. Quero que registre, senhor presidente. Senhor presidente, só para concluir, só lembrar ao vereador Adriano que
a competência para indicar e nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal é exclusiva do presidente da República, não é do governo. Quem faz essa indicação e essa nomeação é o presidente da República. Logo, todas as nomeações que ocorreram no governo Lula foram patrocinadas pelo PT e não por qualquer outro partido. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, os ministros do Supremo Tribunal Federal, de forma reflexa, são eleitos democraticamente, sim, porque quem indica e quem nomeia é o presidente da República, que é uma aberração jurídica. Já falei aqui dessa tribuna, inclusive, fiz uma indicação para se mudar o critério de escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, porque não é possível que o presidente da República, que é o chefe do executivo, tenha a missão e a competência de nomear um apadrinhado político, e a grande verdade é que o ministro Dias Toffoli foi advogado do PT, depois não julgou conforme o PT gostaria e passou a ser execrado. Então, esse tipo de promiscuidade não pode haver no Poder Judiciário. Então, só para deixar bem claro essas questões, que quem pariu o Mateus que o embale. E nessa questão, o PMDB não tem 1% de participação. É uma obra exclusiva do PT. Só para concluir também, senhor presidente, esclarecer que, de certa forma, existe uma eleição, porque 1/5 das vagas do judiciário são destinadas a membros egressos do Ministério Público, 1/5 de membros da advocacia. Então, existe sim a possibilidade da comunidade estar fazendo essa indicação. E para ser ministro do STF, o requisito é notável saber jurídico. Então, não precisa nem ser formado em direito. Isso também, de fato, é uma aberração jurídica, porque para julgar processo, para estar participando do julgamento, deveria sim ter a formação em direito, pelo menos num banco escolar. Então, só para deixar claro aí a população e o pessoal que nos acompanha aqui da plenária. Continua em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Vereador Adriano, contrário. Aprovado por maioria. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação, que foram em primeira votação, que seja feita em segunda votação. Projeto de Lei Complementar número 1/2014, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivo da Lei Complementar número 2957/2007, em seu quadro de anexo 2º e da outras providências. Consta em discussão. Em votação. Abstenção do vereador Ivan. Abstenção do vereador Biasus. Abstenção. Abstenção da Cirlei e abstenção do Generi. Aprovado por maioria. Projeto de Lei número AJG 018/2014, que autoriza a cessão de uso não onerosa de bens imóveis que especifica e dá outras providências. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vou fazer a redação final dos projetos que deram entrada em segunda votação hoje. Projeto de Lei número 12/2014, que denomina de Ângelo Bressan, logradouro do município de Xanxerê e da outras providências. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 13/2014, que denomina de Domingos Lino Fardo, logradouro do município de Xanxerê e da outras providências. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número AJG 015/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reposição salarial ao funcionalismo público municipal e da outras providências. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número AJG 017/2014, que autoriza a celebração de convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Xanxerê, a PAI, e da outras providências. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 3646/2014. Consta em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tem o projeto 012, a redação final.
018. Não, 0... O projeto 012 é a redação final? Não, segunda votação. Não, então deixa. Não, mas já foi. Ah, sim, já foi a segunda votação. Bem, coloco a dispensa na íntegra das referidas leis que foram em redação final. Dispensa da leitura na íntegra das referidas leis. Quanto em votação, aprovado por unanimidade. Encerro a presente sessão e marca a próxima sessão ordinária para o dia 5/5/2014, às 18h30, na Câmara de Vereadores de Xanxerê. Boa noite a todos.